Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer um sistema cartesiano ortogonal, conhecer um plano cartesiano, bem como aprender a representar os pontos nesse plano cartesiano. Bora lá então? O que é um sistema cartesiano? Nada mais é do que o encontro de duas retas. Uma delas a gente chama de eixo X, que é essa reta na horizontal, e essa reta na vertical a gente chama de eixo Y. O eixo X ele também recebe o nome de eixo das abscissas e o eixo Y de eixo das ordenadas. Ok? Esse sistema cartesiano ele é ortogonal porque o encontro das duas retas forma um ângulo de 90 graus. E esse ponto de interseção é a origem do sistema. O plano que contém esse sistema é o que a gente chama então de plano cartesiano. Observa que essas duas retas, elas dividem esse plano em 4 quadrantes. Aqui então nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, terceiro e o quarto quadrante. Ok? Nesse plano cartesiano habitam os pontos, habitam os pares ordenados, que a gente representa então por x e y, pelas coordenadas x e coordenada y. Então, toda vez que a gente falar em ponto, a gente tem que dar duas informações, a informação do x e do y. Isso aqui representa então para nós um par ordenado. Ok? Tranquilo? Então, sistema cartesiano é o encontro de duas retas, formando aqui um ângulo de 90, e o plano que contém esse sistema é o plano cartesiano, que é a morada dos pontos, dos pares ordenados, representado por x e y. Vamos fazer o seguinte agora. Agora a gente vai aprender como representar um ponto no plano. Então, o ponto A, como que eu represento ele? Lembra que eu falei que aqui a gente tem um par ordenado? Então, esse 3 representa para nós o x e esse 5 representa para nós o y. Como que eu localizo nesse eixo coordenado, que aqui é x e aqui é y? Primeiro, eu olho sempre para o x. Então, eu localizo o x é 3, está aqui. E agora a gente vai até o 5, que é a coordenada do y. Projetei aqui em y. Então, aqui localiza o ponto A. Aqui mora o ponto A. O ponto B. Quem é o ponto B? 1 e 2. Então, x é 1. A gente vai levá-lo até o 2. Então, aqui mora o ponto B. 0 menos 3. Quem é 0? 0 é x. Menos 3 é y. Então, 0 está aqui na origem. Nós vamos ter que levá-lo até o menos 3. Tá aqui. Então, aqui mora o ponto C. E o ponto D? Lembrando, par ordenado, x, y. Menos 5 e menos 2. Menos 5 está aqui no x. Nós vamos descer até o menos 2. Então, aqui mora o ponto D. E o ponto E? Coordenadas x2, y menos 4. x2 está aqui, menos 4. Vamos descer, então, até o menos 4. Está aqui o ponto E. E o ponto F? Menos 4, menos 2. Então, x é menos 4. Vamos no eixo x, chegamos no menos 4. Agora, nós temos que descer até o menos 2
que é o valor do y desse ponto. Então aqui localiza-se o ponto F. Viu como é simples representar um ponto no plano? Primeiro identifico o x e depois identifico y. Agora, a gente vai fazer o processo inverso. Nós temos a localização do ponto no plano cartesiano e eu quero saber quais são as coordenadas desses pontos. Lembrando, né, esse é o nosso eixo x, esse é o nosso eixo y. Lembrando que um ponto a gente representa pelo par ordenado xy. Então, o ponto A primeira coisa que a gente tem que fazer é projetar na direção do eixo y. Então, vamos pegar o ponto A aqui, primeiro quadrante, e a gente vai projetá-lo no eixo x. E ele caiu em cima do 1. Então, x é 1. E depois a gente projeta no eixo y. Então, o y vale 2. E o ponto B? O ponto B é um ponto que está em cima do eixo y. Tá? Aqui, primeira informação é o x, então eu tenho que localizar o valor do x dele. E a gente projeta, então, no eixo x. Quando eu projetei no eixo x, ó, encontrei o eixo x, que está na horizontal. Ele caiu em cima do 0. E qual é o y do ponto B? Ele está em cima do 4, já está em cima do eixo y. E o ponto C? Está no segundo quadrante, então eu tenho que projetar primeiro na direção do eixo x. Até encontrar. Encontramos. Caiu no menos 2. E agora nós temos que projetar no eixo y, o ponto C. Caiu no 3. Quem é o ponto D? Quais são as coordenadas? O ponto D, ele está agora em cima do eixo x. Então, o x dele já sabemos que vale menos 3. E o y? Vamos projetar na direção do eixo y, que é na vertical. Caiu em cima do 0. E o ponto E? Quais as coordenadas? O ponto E está no terceiro quadrante. Vamos, então, projetar na direção de x, que vale menos 2. E agora, a outra informação caiu no menos 4. Lembra, não posso esquecer de dar a informação completa, x e y. E o ponto F? O ponto F, vamos projetar em direção a x, 1, e em direção a y, menos 3. Por fim, o ponto G está em cima do eixo x. Logo, o x dele é 4 e o y correspondente é 0. Né? Quando nós projetamos no eixo y para descobrir o valor, ele caiu em cima do 0. Pessoal, é isso aí. É dessa forma que a gente encontra as coordenadas de um ponto, projetando primeiro no eixo x e em seguida no eixo y, ok? Isso vai ser muito importante porque logo mais a gente vai estudar função. E aí, o objetivo do estudo de função é encontrar o gráfico de cada uma dessas funções. E para isso a gente precisa de pontos e a gente precisa saber localizar os pontos no plano cartesiano. Galera, então bons estudos. Se você gostou da aula, curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos, tá? Deixe um joinha aí no vídeo e, mais uma vez, valeu, obrigado, bons estudos.